Fala pessoal, eu sou Marcos Lozano, professor e pianista aqui no Guri. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Piano que Canta. Hoje vamos continuar batendo um papo sobre o campo harmônico. Falaremos também sobre os intervalos e os acordes maiores e menores. Bora lá! Na última aula, conversamos sobre a formação das escalas maiores, montamos as escalas de Ré e Mi bemol e vimos como se configura o campo harmônico maior utilizando acordes triádicos. Hoje vamos falar um pouco das funções dos acordes no campo harmônico. Mas antes de prosseguirmos nesses assuntos, precisamos compreender de forma mais clara como nomeamos os acordes de acordo com a sua configuração. Como vocês já devem ter ouvido falar, em geral chamamos os acordes por nome e sobrenome. Por exemplo, Dó maior, Ré menor, Si diminuto, Fá aumentado, Lá sus ou ainda Fá maior com sétima, Sol maior com sétima e nona, etc. Em geral, o repertório da música popular faz vasto uso dessas nomenclaturas e por vezes o pessoal recorre à internet para ver como se montam esses acordes. Porém, para que realmente tenhamos fluência na criação de acompanhamentos e conduções, precisamos saber de forma muito precisa o que significam e as suas funções dentro do contexto musical. De início, temos de entender com maior precisão como funciona a classificação, ou a medida de distância entre as notas, os intervalos. Como já vimos nas aulas anteriores, o intervalo é a distância entre notas distintas com base na escala. A grosso modo, a distância entre Dó e Sol é de quinta, considerando o intervalo de 5 notas de distância entre elas, ou seja, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. 1, 2, 3, 4, 5. Da mesma forma, o intervalo de Mi a Ré é de sétima, considerando a distância de 7 notas entre elas, ou seja, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. 7 notas. Contudo, ocorre que os intervalos também levam sobrenomes. No caso das segundas, terças, sextas e sétimas, o sobrenome pode ser maior, menor, aumentado e diminuto. Já para as quartas, quintas e oitavas, podem ser justos, aumentados e diminutos. Como vimos, as notas pretas são notas assim como as notas brancas. Daí, se tomamos como ponto de partida a nota Dó, podemos dizer que a distância de Dó a Ré é de segunda. Porém, essa segunda pode ser menor, ou seja, mais próxima de Dó, se descermos o Ré natural para o Ré bemol. Então, nomearemos essa relação intervalar da seguinte forma. De Dó para Ré bemol, teremos a segunda menor, que é a menor distância entre duas notas dentro do nosso sistema de escala cromática. É a mesma distância que chamamos de meio tom ou semitom. Já de Dó para Ré natural, temos a distância de segunda maior, ou que também chamamos de distância de tom quando montamos a escala. Seguindo na escala cromática, temos a nota Mi bemol, a terça menor. Só para sabermos, se chamássemos essa nota de Ré sustenido, mudaríamos o nome do intervalo, que passaria a se chamar segunda aumentada, o que pode acontecer em algumas situações específicas que veremos adiante. Já na relação Dó natural para Mi natural, temos o intervalo de terça maior. E aqui temos algo bem importante com relação aos acordes. A terça, em relação à fundamental, é quem determina se o acorde é maior ou menor. Por exemplo, mantendo a quinta justa, se a terça for maior, o acorde será maior. Se a terça for menor, o acorde será menor. Mas seguindo em nossa escala, de Dó para Fá, temos o intervalo de quarta justa. E devemos lembrar que os intervalos justos não admitem o termo maior e menor, afinal, são justos. Se seguirmos na escala e tocarmos Dó e Fá sustenido, teremos o intervalo de quarta aumentada. E se chamarmos essa mesma nota de Sol bemol, esse intervalo será quinta diminuta. Esse intervalo é bastante dissonante, ou seja, denota uma certa desarmonia. Por isso,
ele sempre foi objeto de grandes discussões na seara da composição. Popularmente, o chamamos de trítono, pois se contarmos a distância de 3 tons a partir da fundamental, temos essa relação intervalar. Seguindo em nossa escala cromática, temos o intervalo de Dó a Sol, que é o intervalo de quinta justa, aquele que compõe a quinta das tríades maiores e menores. Ou seja, tanto nos acordes maiores quanto nos menores, a quinta sempre será justa. Subindo mais um grau, vamos para a relação de sexta, que é esse intervalo entre Dó e Lá bemol. Mas se chamarmos essa nota de Sol sustenido, a relação intervalar mudará, e esse será um intervalo de quinta aumentada. Já de Dó para Lá natural, temos o intervalo de sexta maior. De Dó para Si bemol, um intervalo de sétima menor. E de Dó para Si natural, sétima maior. Daí então, chegamos no intervalo de oitava justa, Dó a Dó. E daí para diante, entramos na esfera dos intervalos compostos, que seguirão os mesmos padrões dos intervalos simples que vimos até aqui. Por exemplo, o intervalo de Dó a esse Ré bemol. É um intervalo de nona bemol, ou podemos chamar de segunda menor composta. Da mesma forma que de Dó para Ré natural, chamaremos de nona maior, ou segunda maior composta. E de Dó para Mi bemol, décima menor, ou terça menor composta, e assim por diante. Enfim, essas são as principais relações intervalares que abordaremos em nosso dia a dia musical. Lembrando que podemos pensar as mesmas relações de forma descendente. Por exemplo, de Dó para Si natural, temos o intervalo de segunda menor, descendente. De Dó para Si bemol, segunda maior, descendente. De Dó para Lá natural, terça menor, descendente. E assim por diante. Vale ressaltar que esse é outro assunto daqueles que devemos ter grande intimidade. Precisamos ter muita segurança a respeito da classificação dos intervalos. Assim, podemos rapidamente construir os acordes e combinar os sons de forma adequada ao contexto da música que estamos tocando. Agora que já entendemos o que são os intervalos, vamos utilizá-los para detalhar a nomenclatura dos acordes que já montamos no campo harmônico. Para facilitar a nossa abordagem, vamos continuar usando o campo harmônico de Dó maior. Veremos que o primeiro grau, que é a tríade sobre Dó, Dó, Mi, Sol, é um acorde de Dó maior. Vamos examinar essas distâncias. De Dó para Mi natural, temos uma terça maior. Já de Dó para Sol, uma quinta justa. Sendo assim, um acorde de Dó maior. Já no segundo grau do campo harmônico, o acorde sobre Ré, temos o acorde de Ré menor. De Ré para Fá, temos a terça menor. E de Ré para Lá, uma quinta justa, Ré menor. No acorde do terceiro grau do campo harmônico, temos Mi, Sol, Si. Ou seja, outro acorde menor, pois de Mi para Sol, temos uma terça menor, e de Mi para Si, uma quinta justa. Já no quarto grau, temos o acorde de Fá maior, sendo que de Fá para Lá temos uma terça maior e de Fá para Dó, uma quinta justa. No quinto grau também temos um acorde maior, sendo que de Sol para Si temos uma terça maior e de Sol para Ré, uma quinta justa. E no sexto grau, um acorde de Lá menor, sendo que teremos de Lá para Dó, uma terça menor e de Lá para Mi, uma quinta justa. E, para terminar, no sétimo grau, teremos um acorde único no campo harmônico, um acorde diminuto, que nesse caso será um Si diminuto. Esse acorde é formado por uma terça menor e uma quinta diminuta. Se olharmos para essa formação, veremos que de Si para Ré
temos uma terça menor e de Si para Fá natural, uma quinta diminuta. Assim, podemos concluir que em todos os casos em que montamos o campo harmônico em uma escala maior, teremos o seguinte mapa de acordes. O primeiro, quarto e quinto graus serão maiores. O segundo, terceiro e sexto serão menores. E o sétimo grau será um acorde diminuto. Desta forma, independente de qual nota em que esteja montada a escala maior e seu campo harmônico, teremos a mesma configuração. Primeiro, quarto e quinto graus maiores, segundo, terceiro e sexto menores e o sétimo diminuto. Daí vem um aviso importante. É fundamental que consigamos detectar, somente com a escuta, qual é a qualidade do acorde. Assim poderemos compreender rapidamente e de forma prática a sonoridade das músicas que tocamos e também perceber nossos erros e acertos. De posse dessas informações, podemos agora entender melhor as funções de cada acorde dentro do campo harmônico. E aqui precisamos ativar a nossa escuta para entender as sonoridades que essas funções evocam nas músicas que tocamos. Quando falamos em função harmônica, estamos nos referindo, de certa forma, a alguns polos de força que conduzem a nossa escuta. Basicamente, a música sobre a qual nos debruçamos aqui, e que de certa forma evoca uma sonoridade padrão da música mais comumente ouvida no mundo ocidental, utiliza-se do que chamamos de tensão-resolução no estudo da harmonia. Examinar esse assunto mais a fundo nos custaria um tempo muito além do que dispomos aqui. Por isso, vamos sintetizar essas questões para facilitar a nossa compreensão. Utilizando aqui o campo harmônico de Dó maior, vamos fazer uma sequência de acordes com o primeiro, quarto, quinto e novamente o primeiro grau. Vamos ouvir. Ao ouvir essa sequência, é possível perceber que há uma espécie de trajetória da harmonia, onde o primeiro grau parece ser um lugar de repouso, ou um ponto de chegada, e o quarto grau uma espécie de caminho para o quinto, e o quinto que soa como um ponto de tensão a se resolver. Primeiro, quarto, quinto, primeiro. E é esse movimento, quarto grau, quinto grau, primeiro grau, que chamamos de cadência. O movimento segundo grau, quinto grau, primeiro grau, também é uma cadência. Esses movimentos estão amplamente presentes no repertório ocidental e é o principal responsável por nos fazer perceber em qual escala estamos, ou melhor, em qual tonalidade estamos. Para entender melhor a cadência, vamos ver quais os nomes que damos para essas funções harmônicas. Damos o nome de tônica para o acorde que é o primeiro grau do campo harmônico, que no caso de Dó, no campo harmônico de Dó, é o acorde de Dó maior. Já o quarto e o segundo grau, que aqui são Fá maior, Ré menor, consideramos pela sua sonoridade nesse contexto subdominantes. São acordes que denotam uma certa transitoriedade. Já o quinto grau, que aqui será o Sol maior, chamamos de dominante, ou seja, o acorde de tensão que impele a escuta a desejar a chegada ao primeiro grau. 5, 1. Quanto aos demais graus, temos no sexto uma certa paridade com o primeiro, porém sem tanta força de repouso. Chamamos essa função harmônica de relativa menor, que aqui será o acorde de Lá menor. E temos também o terceiro grau, que alguns teóricos chamam de mediante e outros de antirrelativa, que aqui será o acorde de Mi menor. Esse acorde, assim como o sexto, possui alguma paridade com o primeiro grau, a tônica, porém sem provocar uma contundente resolução. Como exemplo, podemos verificar que na sequência 2, 5, 6, ou 2, 5, 3, temos uma cadência com a resolução enfraquecida.
Por isso chamamos esses tipos de sequência de cadência de engano. Bem, antes de seguirmos para a nossa parte musical, vale falarmos rapidamente sobre as cifras. Esse sistema já é utilizado na música há muito tempo, muitas vezes para designar as tonalidades e as próprias notas. Porém aqui, vamos nos debruçar sobre ele com foco na representação dos acordes. Nesse sistema, cada letra representa uma nota. Dó é representado pela letra C, Ré pela letra D, Mi pela letra E, Fá pela letra F, Sol pela letra G, Lá por A e Si por B. Daí, pensando nos acordes, a coisa vai ficar assim. Quando tivermos notado somente uma letra maiúscula, será um acorde maior. Por exemplo, C, Dó, Mi, Sol, ou seja, Dó maior. Quando tivermos notado uma letra maiúscula com a letra M ao lado, teremos um acorde menor. Por exemplo, C, M, Dó, Mi bemol, Sol, ou seja, Dó menor. Já quando tivermos a letra maiúscula com a indicação Dim, teremos um acorde diminuto. Por exemplo, C, Dim, Dó, Mi bemol, Sol bemol, ou seja, Dó diminuto. Da mesma forma, podemos ter também acordes com acréscimos de sétimas e nonas. Nesse caso, será uma tétrade, ou seja, um acorde de 4 notas. Daí na cifra aparecerá a letra maiúscula indicando a nota fundamental do acorde e um número acrescentado. Por exemplo, C7, Dó, Mi, Sol, Si bemol, ou seja, Dó maior com sétima menor. Enfim, daí começamos a entrar nos assuntos da próxima aula, mas por hora entender as cifras para os acordes maiores e menores já nos basta. Vamos agora dar uma olhada nessa versão da música Maracangalha, de Dorival Caymmi, prestando bastante atenção aos acordes. E aqui a gente fez a primeira parte do Maracangalha, já usando acordes com inversões. E deu para perceber que a gente utiliza basicamente primeiro grau, tônica, segundo grau, subdominante, quinto grau, dominante e primeiro grau, tônica. Além dos acordes e das inversões, vale a pena ressaltar alguns pontos que pensamos ao criar a condução. Como sabemos, o Maracangalha é um samba consagrado de Dorival Caymmi. E para que possamos trazer um pouco dessa roupagem para a nossa condução, vamos buscar a inspiração em linhas rítmicas do tamborim na mão direita, e na mão esquerda a marcação do surdo. Alternando fundamental e quinta na cabeça dos tempos. Outro ponto importante é a escolha das inversões para conduzir os acordes com bom gosto e, ao mesmo tempo, estar em acordo com a melodia. Então aqui a gente deixa espaço para preencher essa região média do piano com o acorde e ter o apoio do baixo, soando harmonicamente robusta a condução. E a condução dos acordes vai pensando naquela máxima da lei do menor movimento. Além de todas as questões que envolvem o campo harmônico, acordes e demais questões teóricas, esses pontos são importantes para que o cantor se sinta acolhido pelo acompanhamento e o resultado final seja bacana. Enfim, como vocês podem ver, somando todos esses assuntos que já tratamos aqui, começamos a ampliar nossas possibilidades. Mas para que possamos realmente potencializar nossa capacidade criativa no acompanhamento, é vital que esses assuntos tornem-se algo menos obscuro, e o que será possível apenas com muito estudo e prática. Nas nossas próximas aulas falaremos mais sobre essas questões. Por ora, se preciso, reveja o vídeo e busque conhecer mais sobre os intervalos e as funções no campo harmônico. Até mais!